Retornando aos nossos vídeos mais normais, mais tradicionais, depois dos vários vídeos do Quarentena Sistêmica, eu vou falar sobre esse tema, neto criado pela avó, que foi uma sugestão da Juliana, uma seguidora aqui do canal no YouTube, e eu vou respondendo então, vou comentando sobre essa questão, essa pergunta que ela nos traz. Você fala sobre netos criados pela avó e isso é um tema que eu vivi, né? Então eu tenho muito para falar não só do conhecimento da constelação familiar, mas também falar da minha experiência pessoal, porque foi isso que aconteceu comigo, né? Desde pequeno, indo e vindo para a casa dos meus avós, havia uma disputa grande no meu caso, né? Quem iria ficar com a guarda, meu pai separado da minha mãe, e depois de um tempo entre mais ou menos 5 anos de idade para os 6 anos de idade, eu acabei indo morar com a minha avó e fiquei muitos anos com ela, longe da mãe e com pouquíssimo contato com meu pai. Então vamos lá pensar um pouquinho na questão de hierarquia. A hierarquia na constelação diz que os filhos, né, quando eles casam, eles deveriam de alguma forma se desvincular em relação aos pais deles, né, a família de origem, para que pudessem ter força de manter a própria história, a própria família, né, criar seus filhos, enfim, seguir com bastante força, com bastante energia, criando do jeito como eles também sentem que deveria ser. Mas a gente entende e sabe que aqui na história nossa, né, da social do Brasil, é muito complicada, né? Há muitas separações, muitos divórcios, muito abandono, pessoas que não têm condições de criar seus filhos, às vezes até de ter financeiramente, emocionalmente, né? Pessoas perturbadas, com problemas psiquiátricos, com vícios, mas lógico, tem filhos, né? Então a questão de ter filhos indifere essa, né, possibilidade de criar. E aí, vamos dizer, esses pais que ainda estão muito despreparados em algum nível, eles não dão conta de criar seus filhos e esses filhos acabam sobrando para alguém que tem um pouco mais de condição. Às vezes nem tem tanta condição, mas tem um pouco mais de condição. E é bem comum que os avós eles acabem fazendo esse papel, né, de pai dos netos, mãe dos netos. A gente pode entender, então, em primeiro lugar, que existe já um problema de hierarquia grande quando um pai ou uma mãe não consegue criar seus filhos e deixa esses filhos com os avós. Significa que esse pai ou essa mãe, a não ser que ele tenha falecido, né, então seja uma tragédia, mas que ele tem, de alguma forma, débitos em relação a esses pais, ele cobra esses pais, ele se comporta muitas vezes como uma criança de algum jeito, para não conseguir arcar com a responsabilidade de ser pai e mãe do jeito que eles conseguiriam. Precisamos entender que isso não deve estigmatizar os pais que não conseguiram criar e deixam esses filhos com a avó ou com outra pessoa. Cada um tem um problema e cada um ele tem uma justificativa para suas questões emocionais, às vezes questões de vício, às vezes insegurança. E a gente, infelizmente, precisa olhar que não deram conta. Então, esses pais não deram conta. Mas, assim, sistemicamente, a gente pode entender que tem algum problema em relação aos pais desses pais que deixaram os filhos. Um problema de hierarquia. Esse problema de hierarquia, ele não vem só do pai em relação aos avós. Quando a gente olha a constelação, a gente pergunta, quando estamos atendendo, né, às vezes clientes que trazem problemas assim, né, que os pais não se responsabilizaram, a gente pergunta também quem foi abandonado no passado familiar, quem não deu conta no passado familiar. Então, muitas vezes a gente vê que aquela dor do cliente que não teve seu pai ou sua mãe para criar e teve que ser criado por um avô ou por uma avó, também está relacionado com uma dor do passado. Uma mãe que morreu no parto, né, um pai que teve que ir embora por diversas questões, uma mãe que enlouqueceu, né, que não deu conta emocional e deixou seus filhos, alguém que foi banido por, né,
questões sociais, religiosas, briga na família e acabou, né, eu já ouvi casos assim, né, acabou tendo que deixar na marra seus filhos. Então existem famílias que fazem inclusive um tipo de coação para tomar os filhos de determinada pessoa que eles sentem que é a ovelha negra, que é a pessoa que não está honrando essa família, e depois excluem, expulsam essa pessoa da família. Recentemente atendi um caso assim. Então não é sempre a mãe que não quer também cuidar dos filhos, ou ela não pode, ela às vezes ela é pressionada, ou o pai, ele é pressionado a largar. Então, né, daí muitas vezes esse avô, a avó assume a responsabilidade da criação. Para a criança, como é que fica essa situação? Então, toda criança precisa do seu pai, precisa da sua mãe. Mesmo que seja criado pelos avós, seria importante e interessante que tanto o pai quanto a mãe fosse validado pelos avós. Então, no meu caso, eu lembro que meu pai era muito defenestrado pelos meus avós, que eram os pais dele. Então, diziam muita coisa, né? Que ele era mulherengo, que ele era irresponsável, criticava, chorava por causa dele, brigava com ele. E eu lá presenciando essa cena, eu tinha a sensação, né, de que eu vim de um pai muito mal, muito ruim. E isso para a criança faz mal porque ela também se sente problemática. Ela também de alguma forma entende que ela é culpada, ela também tem parte desse problema do pai, ela sente que está nela. Né? Então isso não fortalece de forma nenhuma o filho. Seria interessante que, se tivessem consciência, esses avós validassem tanto o pai quanto a mãe dessa criança, dizendo eles são os pais, eles por algum motivo não puderam cuidar e nós estamos substituindo eles. Então, quanto mais a gente consegue valorizar os pais da criança, mesmo que eles tenham muito problema, mesmo que sejam viciados, mesmo que sejam ladrões, mesmo que sejam pessoas que foram excluídas, não importa, são os pais. Então, julgamento moral, ele deveria ficar fora, porque a criança não tem ideia de moralismo, né? Se o pai é assassino, se o pai é um padre, se o pai é uma pessoa boa, uma pessoa ruim, não importa. Importa para a criança saber, aquele é meu pai, né? Aquela é minha mãe. E muitas vezes isso não ocorre, não ocorreu comigo e com certeza não ocorreu com muitas pessoas que foram criadas pelos avós, e isso enfraquece. Então vamos olhar do nosso lado de filhos que fomos criados pelos avós. Então cabe a nós, se nós não tivermos essa valorização dos nossos pais na nossa vida, a gente vai ter que buscar valorizar. Então nós vamos investigar o que aconteceu, quais as razões que meu pai não conseguiu cuidar de mim, quais as razões que minha mãe não conseguiu cuidar de mim. Será que eles foram influenciados pela família a largar, abandonar os filhos, foram pressionados, ou realmente eles não quiseram, às vezes até deixaram. E é importante a gente entender que um pai e uma mãe, mesmo que eles não estejam tão bem, né, emocionalmente, psicologicamente, e deixam seus filhos, tem um lugar de amor nesse deixar, porque no fundo eles estão dizendo assim: comigo essas crianças não vão ficar bem, eu não vou saber cuidar bem, eu não vou dar uma vida boa, talvez eu faça mal para essas crianças, então é melhor entregar para alguém. Algumas pessoas não vão gostar, né, desse tipo de visão, de imagem, porque fere a ideia de mãe. Né? Mas será que essa ideia de mãe não é uma ideia criada pela sociedade, criada por moralismos, né? Porque muitas mães não quiseram ser mães. Quantas mães eu recebo que não quiseram? Quantas mães foram mães, mas também tiveram extrema dificuldade de ser mãe? Então a gente precisa, quando estamos fazendo terapia, sair desses julgamentos muito superficiais e olhar aquilo que dá força. E o que dá força? Quando a gente começa a perceber que por detrás de tanta história dolorosa também existe um amor, também existe um cuidado, também existe, às vezes, renúncias que vêm de uma forma dolorosa e isso dói, mas também pode ser benéfico para essa criança. Eu sempre digo para os meus alunos, para as pessoas que veem meus vídeos, eu fui criado pela minha avó e pelo meu avô e graças a isso eu estou aqui hoje conversando com vocês. Eu posso escrever, eu posso me comunicar, porque eu fui muito incentivado no estudo, principalmente nesse lugar da comunicação, da expressão, veio da casa dos meus avós. E se eu tivesse sido criado pelo meu pai ou pela minha mãe,
era muito solto, era muito conturbado, né? O ambiente era realmente bem difícil. E era bem possível que eu culturalmente tivesse muito déficit, né? Que eu não tivesse aprendido muita coisa. De repente eu não nem teria concluído a escola, eu teria concluído de uma forma muito superficial, sem o incentivo que eu tive dos meus avós de ficar no meu pé, querendo que eu estudasse, fazendo com que eu acordasse de madrugada para estudar. Então isso, graças a isso eu estou aqui hoje. Então será que não foi benefício? Será que seria melhor eu ter vivido com os meus pais? Talvez emocionalmente eu teria um contato melhor com os meus pais, mas né, a gente nunca sabe. As coisas são como elas são e para você que está em busca de uma cura pessoal, é importante aprender a olhar a história como ela é e não como ela deveria ser. Assim, a gente vai ficando em paz com isso, a história se acalma e a gente aprende a admirar as pessoas, a família, nossos pais e principalmente nós mesmos do jeito como nós somos. Quando a gente aprende a abraçar os defeitos e os problemas do passado da nossa família e dos nossos pais, a gente com certeza aprende a ser mais suave e amoroso com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades. Então esse é o recado de hoje, espero ter respondido e instigado um pouco a gente a pensar sobre essa história, né, do filho, do neto, na verdade, criado pelos avós, e no próximo vídeo a gente vem com outro tema. Então você pode comentar aqui embaixo, dar um likezinho, assine o nosso canal e no próximo vídeo a gente conversa um pouco mais. Grande abraço para você.